35 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 133 Ótimo negócio, trocando pãezinhos cozidos no vapor pela técnica de lança. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Após um curto intervalo, os pedidos de amizade para mensagens privadas gradualmente se tornaram ativos. Suma esvaziou algumas solicitações de mensagens privadas não relacionadas na lixeira. Olhando para o pequeno número vermelho no canto superior direito, Suma esperou pacientemente. Em um piscar de olhos, o número mudou de 1 para 3 e continuou a aumentar continuamente. Quase a cada poucos segundos, novos pedidos apareciam. Não é de admirar que, nos tempos antigos da Terra, aqueles aristocratas ou senhores, e até mesmo aqueles heróis, valorizassem tanto a fama. Mesmo neste deserto apocalíptico, a reputação também é importante. Vendo os números aumentando rapidamente, Suma estava cheio de emoção. Se ele fosse apenas um desconhecido hoje, sua mensagem no World Channel teria sido submersa na enxurrada de mensagens em segundos. No entanto, com a honra de ser a pessoa número 1 no mundo e ter o título de abrigo mais resistente a desastres, suas palavras eram lei. Inúmeras pessoas perseguiram loucamente Sumo para obter uma lasca de juros ou lucro que poderia ter escapado de seus dedos. Vendo que o número de solicitações de amizade finalmente ultrapassou 10, Sumo começou a abrir o painel de mensagens privadas para verificar as informações nos aplicativos dessas pessoas. Zantianzi, sou descendente da 67ª geração da Escola de Artes Marciais Wing Chun e possuo grande habilidade. Embora o Wing Chun não seja tão forte no combate real, é eficaz em situações de combate de pequena escala. Se o Sr. Suma estiver disposto a ingressar em nossa escola, eu poderia passar adiante o conhecimento do Wing Chun, Dongbu, técnica da lança da flor amarela, com uma longa lança, empunhada como se estivesse pintando, agitando as ondas como um dragão e atacando como gansos mergulhadores. Não importa se você está lutando contra monstros ou pessoas, você pode tomar a iniciativa. Podemos falar sobre os termos em detalhes. Sun Huijin, técnica Thunder Spear, sacar a lança com agilidade de cavalos selvagens, refletir golpes como um espelho e enredar inimigos como pitons nas árvores. Pode ser leve ou pesado, rápido ou lento. Se o Sr. Sumo puder prestar homenagem aos nossos ancestrais com as 3 orações e 9 reverências, a habilidade pode ser passada de nós para você. Se ele nunca tivesse visto as mensagens, ele nunca saberia. Sumo ficou chocado quando os viu. Esses mestres de artes marciais antigas eram muito detalhados sobre suas habilidades. Então eles escreveram as características de suas técnicas tanto quanto possível no pedido de amizade e nomearam seus requisitos ao mesmo tempo. Sumo não era particularmente resistente à tradição de 3 orações e 9 reverências antes de ser aceito em uma escola. No entanto, o que ele temia era que a outra parte pudesse continuar a ter pedidos sob o pretexto de irmandade da mesma afiliação de artes marciais. Se ele não cedesse aos seus pedidos, devido ao seu relacionamento nominal de irmandade, Sumo, que havia provado os benefícios da fama, temia que isso prejudicasse sua reputação no deserto. Se ele cedesse aos seus pedidos, se essas pessoas continuassem implorando como vermes sugadores de sangue, isso lhe causaria dores de cabeça sem fim. Sem aprovar os pedidos de amizade dessas pessoas, Sumo continuou esperando pacientemente. Após meia hora de espera, ainda não houve alteração no número de solicitações. Assim que Sumo estava prestes a escolher um dos pedidos anteriores, um novo pedido foi recebido. Apenas olhando para a introdução que acompanhava o pedido, Suma desistiu da ideia de continuar esperando em um instante e simplesmente aceitou o pedido. No painel de mensagem privada, o avatar da outra parte apareceu lentamente, piscando com uma luz brilhante. No painel de bate-papo, a mensagem introdutória da solicitação de amizade era exibida simultaneamente nas primeiras linhas. A redação era muito simples. Yuefá,
descendente da técnica de lança da família Yui, ex-chefe da 13ª Divisão das Forças Armadas, campeão da competição militar de 7 anos do Exército. Habilidades de matar só serão passadas para indivíduos de coração puro. Frases simples como essas eram muito mais confiáveis aos olhos de Sumo do que aqueles que se gabavam de suas habilidades antes. As antigas artes marciais foram descritas magnificamente e soaram tão mágicas quanto os movimentos milagrosos do universo e a habilidade divina dos 9 Yang descrita nos romances de artes marciais. Na verdade, para ser franco, essas técnicas na Terra eram variantes das técnicas de luta. As pessoas que desenvolveram essas técnicas passaram a vida inteira estudando como usar o menor tempo e menos esforço para destruir o inimigo. Eram técnicas especializadas em postura, força e matança. Além disso, depois de tantas gerações, o poder e a reputação de cada estilo não foram determinados apenas pelas palavras exageradas usadas para descrever a técnica. A força de uma técnica foi provada não por sua descrição fantasiosa ou grande reputação, mas sim por seu resultado final. Técnicas antigas de artes marciais sem nenhum registro de resultados eram como o reflexo da luz da lua no poço, flores flutuando na água, o próprio mestre não entendendo, muito menos passando para outros praticarem. Adicionando com sucesso o Ifá como amigo, Suma ainda estava pensando profundamente quando a videochamada da outra parte chegou. Porque todo mundo tem que fazer videochamadas para todos os tipos de assuntos no deserto hoje em dia. Não é muito amigável para alguém com ansiedade social como eu. Olhando para o convite de vídeo com dor de cabeça, Sumo teve que aceitar a chamada por causa da técnica Yui Family Spear. Zumbido familiar da corrente elétrica soou e, na tela de vídeo oposta, apareceu um homem com um rosto comum, mas com uma sensação de firmeza e retidão. Se jogado no meio da multidão, a aparência da outra parte teria sido facilmente submersa. No entanto, Sumo não se atreveu a menosprezá-lo neste momento. Olá! Resmungar. Olá, Sumo. A resposta de Yuifá foi muito simples, mas, quando ele falou, um som de gemido veio de sua barriga embaraçosamente. Em um instante, Yuifá, que ainda estava com uma expressão severa, quebrou seu fingimento, com um traço de constrangimento presente em seu rosto. Isso. Eu já conheço seu personagem, Sumo. Só quero te fazer 3 perguntas. Por favor, pergunte. Mantendo as palavras no mínimo para manter sua expressão facial, Sumo não perdeu sua postura, sentando-se em uma cadeira com uma disposição firme também. A técnica de lança da família Yui tinha um nome e uma reputação. Sumo não ficou surpreso com o teste de Yuifá. No vídeo, depois que Sumo pronunciou as palavras por favor, pergunte, Yuifá começou a gritar, com os olhos brilhando. Responda-me. Você tem um histórico de cometer crimes. Em um instante, foi como se uma aura assassina sem fim brotasse da tela e o atingisse. Sentado ereto, Sumo gritou a palavra não alto e claro, seu sangue ainda fervendo da luta constante com os kobolds por muitos dias. Você se arrepende de ter matado sua espécie? Sobre esta questão, Sumo também não hesitou e mais uma vez respondeu, não. Ouvindo as 2 primeiras respostas firmes de Sumo, um traço de alegria apareceu no rosto de Yuifá. Justamente quando Sumo pensou que a sessão de perguntas estava chegando ao fim, no segundo seguinte, a sensação de uma fera furiosa atacando veio pela tela. Neste momento, mesmo Sumo não conseguiu suportar a magnitude e a aura ameaçadora da técnica repentina de Yuifá. Como se beneficiasse da fidelidade da videochamada no painel do jogo. Neste momento, diante de Sumo, parecia que Yuifá estava bem à sua frente em postura de ataque. Essa sensação era muito surpreendente, mas também muito estranha. Sumo disse a si mesmo em seu coração que este homem não poderia atacá-lo através da tela, mas a reação de seu corpo não poderia ser escondida, tremendo com a experiência. Responda-me. Você já matou pessoas inocentes? Quando o impulso atingiu seu pico mais alto,
Yuifa finalmente não conseguiu conter sua energia e explodiu com uma voz alta que abalou os tímpanos de Sumo. Era difícil imaginar que esse tipo de som pudesse ser feito por uma pessoa que não estava comendo direito. Não. Meu comportamento é íntegro e correto. Eu faço as coisas com a consciência tranquila. O bem é o bem, o mal é o mal, distinta e nítida. Esta é a verdade para mim agora e sempre será da mesma maneira. Sumo se levantou da mesma forma e assumiu uma postura defensiva de luta, resistindo à ameaça de Yuifa, enquanto cuspia lentamente sua resposta. No segundo seguinte, com um sorriso incontrolável no rosto de Yuifa, os dois relaxaram suas posturas ao mesmo tempo, e a tensão de repente diminuiu. Quem teria pensado que Soei, aquele velho, que nunca fez nada importante em sua vida, ensinou seu filho muito bem? Yuifa acenou com a mão de maneira solitária, como se lembrasse de algo, sua expressão mostrando nostalgia e sentimentalismo. Ao ouvir isso, Sumo ficou surpreso. Você conhece meu pai? Soei, pai de Sumo. Ele também era um engenheiro conhecido no exército, mas por causa de sua idade, mudou para um cargo clerical. Anos depois, seu pai se aposentou e foi para o mar fazer negócios e passou a aproveitar a vida com a mãe. Em relação à carreira militar de sua juventude, Sumo só tinha ouvido falar dela quando seu pai se gabava dela enquanto estava bêbado. Sumo ficou surpreso quando de repente ouviu o nome de seu pai saindo da boca de outra pessoa. Seu pai foi quem assistiu minhas competições de artes marciais na plateia. Eu o conheço. Se não fosse pela época em que ele veio até mim para aprender alguns movimentos de autodefesa, eu não o teria conhecido. Yuifa parecia arrogante, mas havia muitas emoções em seu tom, como se ele estivesse sentindo falta de suas interações daqueles anos. Depois de um tempo, estalando os lábios, Yuifa continuou a falar: Sumo, rapaz, não vou envolver você na minha amizade com seu pai. Sobre minha técnica Yuifa me espear. Você mesmo pode definir um preço. Eu, seu tio Yui, não como uma refeição completa há mais de 10 dias. Depois de dizer isso, Yuifa não aguentou mais a acidez em seu estômago. Ele engoliu a saliva em sua boca e olhou para os pães cozidos no vapor atrás de Sumo no vídeo com luz em seus olhos. Será que ele passou no teste? Ao ouvir as palavras de Yuifa, Sumo ficou radiante. Agora mesmo, a técnica Yuifa me espiar mostrada por Yuifa era apenas uma postura, e a aura ameaçadora que saiu disso foi suficiente para sufocá-lo. Esse tipo de coisa boa, se ele pudesse aprender alguns movimentos, ele nunca mais estaria em desvantagem em combates corpo a corpo no futuro. Depois de pensar um pouco, Sumo sorriu enquanto olhava para o olhar faminto de Yuifa e disse timidamente: que tal isso? Eu serei totalmente responsável pela taxa de correio para a próxima transação. Para itens de até 12 kg, farinha, arroz, o que você quiser comer, eu preparo na hora e envio via entrega expressa. O peso dos materiais, 2 pontos por cada 3 kg, divididos em transações múltiplas, com 8 pontos para despesas de envio expresso. Para outros nesta fase, era uma quantia enorme de dinheiro. Mas para Sumo, não valia a pena mencionar. Ele havia recebido 632 pontos anteriormente, mais os 500 pontos subsequentes por destruir o abrigo do povo leão. Então o saldo que ele tinha em mãos ainda era muito. Yuifa, que estava do lado oposto, ouviu isso e não pôde mais se conter. Ele gritou diretamente: ótimo! Basta, basta! Apenas me envie todos os grandes pãezinhos brancos cozidos no vapor primeiro, e você pode converter o resto em arroz cru para mim. Foi uma transação que deixou ambas as partes muito satisfeitas e foi rapidamente concretizada num ambiente harmonioso. Observando os pãezinhos cozidos no vapor e o arroz entrarem no espaço de armazenamento e depois desaparecerem, as palavras transação bem-sucedida apareceram lentamente flutuando depois. Houve um flash de luz em um livreto registrando a técnica Yuifa me espiar apareceu nas mãos de Sumo. Sem abri-lo, Sumo concentrou sua atenção no livreto em sua mente. No segundo seguinte, ele olhou para os atributos que apareciam no livreto. Sumo ficou chocado.
Essa coisa também pode ser atualizada. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 134, técnica de lança adquirida. O segundo plano, técnica de lança da família Yui, excelente vírgula, descrição. Um conjunto de técnicas de lança do estilo de artes marciais da família Yui, que foi transmitido pelo grande Marechal Yui, nome completo Yui Fei. A lança da família Yui possui técnicas únicas e é conhecida como Rei das Lanças. Suas técnicas são simples em ação, atraindo e controlando o inimigo a cada movimento e matando com um único golpe. As técnicas ofensivas são estocada, perfuração, facada, varredura e movimento, enquanto as técnicas defensivas são padrão, girar, enganchar, desviar e desviar. A técnica Yui Family Spear integra a defesa e ataque em seus movimentos. Defender atacando e fortificando enquanto ataca, para que o inimigo não tenha oportunidade de contra-atacar. Movimento matador, fumaça solitária no deserto, pôr do sol sobre o rio, direção da primeira atualização, reduz as brechas da técnica Yui Family Spear. Aumenta levemente a potência de seus movimentos e reduz levemente a dificuldade de aprendizado e uso da técnica. Pontos de sobrevivência necessários, 220, segunda direção de atualização, combine a técnica Yui Family Spear com um método de forjamento de corpo. Melhora o estilo Yui Family Spear e combina com as habilidades de combate do hospedeiro, simplificando muito a dificuldade de aprendizado. Pontos de sobrevivência necessários, 580, comentário. Ei! Pare de pensar em atualizar para o nível de cultivo divino. Se você tiver tempo para isso, não é melhor encontrar uma lança automática, viajando para este mundo e tendo experimentado tantas coisas estranhas? Sumo certamente tinha algum desejo pela lendária técnica de cultivo divino. Os dois métodos de atualização podem reduzir muito a dificuldade do meu aprendizado e prática. Embora eu não possa atualizá-lo para o nível divino de artes marciais ou cultivo, ainda é razoável. Tocando sua cabeça enquanto olhava para o comentário feito pelo sistema, as palavras de Sumo foram justas e severas. Mesmo que ele não pudesse atualizá-lo para uma técnica de cultivo divino, e daí? Depois de analisar os prós e os contras dos dois métodos de atualização, Sumo escolheu o segundo sem hesitar. Somente com eficácia de combate é possível fazer mais coisas e obter mais pontos de sobrevivência. Naturalmente, Sumo calcula o investimento. 580 pontos de sobrevivência foram deduzidos e uma explosão de luz negra foi liberada lentamente de seu corpo, atraindo o livreto em sua mão, enquanto flutuava lentamente no ar. Mesmo sem vento, ele se moveu automaticamente e o livreto começou a virar as páginas lentamente sob a orientação da luz negra. Ao mesmo tempo, os traços originais de tinta clara, sob a estimulação da luz negra, pareciam possuídos e flutuavam das páginas. O texto constantemente tremia e se rearranjava enquanto as imagens eram repetidamente distorcidas, como se dançassem. A luz negra percorreu o livrinho repetidas vezes, como se o batizasse, injetando nova vida na técnica Yui Family Spear. Na visão de Sumo, o Yui na técnica da lança da família Yui na capa do livreto começou a se deformar, lentamente se transformando no muito familiar Su. Técnica de lança da família Su. Antes que a voz de Sumo terminasse, o livreto de repente explodiu em uma luz ofuscante, como se tivesse encontrado seu lar, correndo direto para a mente de Sumo. Mensagens complexas começaram a ser geradas automaticamente em sua mente. Comparado com o método de transmissão de memória do painel do jogo, o método do sistema era extremamente rudimentar. Em um instante, Sumo parecia ter chegado a uma arena de artes marciais. Na frente dele, uma figura ilusória segurava uma lança e acenou para Sumo, que parecia perplexo. Então, sem falar bobagens, o sistema começou a mostrar diretamente a técnica aprimorada da sua família Spear. A figura executou os movimentos rapidamente, movendo-se linda e livremente, para frente e para trás entre as posturas de abertura e fechamento. Mesmo que fosse a primeira vez que Sumo via a suposta técnica da lança, ele podia sentir sua beleza e fluidez.
Quanto a saber se ele poderia entender, Sumo simplesmente disse: bom, bom. Mais uma vez. Para chegar em uma arena de artes marciais, mesmo que eu não consiga entender, vou apenas assistir como um show, hein? Apenas se divirta. O Insider conhece as cordas, enquanto o Outsider apenas vem para o passeio. Sumo não entendeu o uso desses movimentos, então ele simplesmente se sentou e aplaudiu. No entanto, no segundo seguinte, a figura parecia ser provocada por Sumo. Os olhos originalmente ocos de repente pareciam ter um toque de vida. Ao mesmo tempo, a figura jogou vigorosamente a lança em sua mão na direção de Sumo. Ei! Realmente! Sumo olhou para a longa lança que havia caído na frente dele e notou que outra lança havia aparecido nas mãos da figura, e a figura estava correndo a passos largos. Sua postura fez Sumo gritar de medo, e ele pegou a lança e fugiu imediatamente. Um homem sábio não luta quando as probabilidades estão contra ele. Sumo não sabia o que aconteceria se ele fosse derrotado neste reino, então ele teve que abaixar a cabeça e fugir. Durante o período de perseguição e fuga, a figura permaneceu 2 passos atrás de Sumo, esfaqueando a lança de vez em quando em sua cintura e depois em suas nádegas. Meu Deus, se isso pode ser tolerado, o que mais não pode ser? Me humilhando desse jeito. Você está condenado. Ele podia sentir que a figura ainda estava realizando suas ações miseráveis. Sumo se virou furiosamente, substituindo seus movimentos de punho habituais com a lança, e estava prestes a usar movimentos de seu estilo de combate regular. No entanto, antes que Sumo pudesse atacar com a lança, subconscientemente, seus movimentos foram lentamente alterados pela memória muscular e fluxos de informações eram constantemente transmitidos. Spearkneystrick. Língua do dragão. Sol nascente da fênix. Divisão de 2 polos. Mais e mais informações foram transmitidas enquanto Sumo lutava contra a figura, e os movimentos foram gradualmente se tornando mais familiares para ele. Comparado ao seu estilo de combate anterior, era vários níveis melhor. Depois de terminar a primeira rodada, Sumo ganhou novos insights. Em seguida, o segundo turno começou. Enquanto defendia, Sumo até aproveitou a oportunidade para contra-atacar de vez em quando. Depois que o terceiro assalto terminou, assim como Sumo estava se preparando ansiosamente para lutar, como se um transe tivesse terminado, seus olhos de repente ficaram claros. Na frente dela estava a parede do abrigo subterrâneo. O livreto contendo a técnica sua família Spear na frente dele de repente perdeu sua capacidade de flutuar e caiu no chão com um ruído abafado. Agachando-se, Sumo pegou o livreto e começou a folheá-lo sob a luz. A capa do livreto ficou novinha em folha. Nas páginas, a técnica sua família Spear era como se dragões estivessem voando e fênix dançando. No livreto, Sumo examinou cuidadosamente os movimentos dentro dele. Começando com o primeiro movimento Spearkneystrick, os próximos movimentos foram exatamente as mesmas técnicas que ele havia executado durante as 3 rodadas na arena de artes marciais agora. Parecia haver memória muscular escondida no corpo de Sumo de cada movimento e cada estilo. Olhando para as fotos no livreto, Sumo sentiu que era mais razoável. Acontece que o chamado simplificando grandemente a dificuldade de aprendizagem do sistema significa isso. Eu pensei que tinha que aprender devagar sozinho. Desta vez, ele tentou praticar a técnica da lança novamente na realidade. Embora fosse um pouco espasmódico, todos os movimentos podiam ser executados em um nível básico e ele poderia ser considerado um iniciante na técnica. Sumo tentou praticar uma rodada da técnica, e uma onda de calor parecia jorrar de seu abdômen inferior, fluindo para todas as partes de seus membros. Seus ligamentos, que originalmente estavam rígidos por ficarem sentados no chão por muito tempo, gradualmente ficaram doloridos à medida que eram lentamente esticados. Meu corpo é muito rígido. Mas não é tão ruim. Essa técnica de lança pode alongar os ligamentos e melhorar minha flexibilidade. O livreto foi cuidadosamente colocado no espaço de armazenamento. Sumo ficou muito satisfeito com o ganho de hoje. O desenvolvimento do abrigo,
coleta de material e capacidade de combate pessoal. Essas três linhas andavam de mãos dadas. Com entusiasmo, Sumo praticou a técnica repetidamente. Depois de algumas rodadas, porém, Sumo parou, seus ligamentos protestaram fortemente, indicando que se ele continuasse praticando, eles estavam prestes a se abrir. Vendo que estava ficando tarde, após alguns movimentos leves para esfriar, voltou para a bancada. Sumo começou a planejar discretamente a rota de construção do abrigo. A baixa temperatura de 20 graus negativos acompanhada pela nevasca era de fato perigosa e fatal, mas não é que os seres humanos não pudessem sobreviver em tal ambiente. Na história, Stalin, que foi exilado 6 vezes, foi exilado para um pequeno vilarejo perto do Círculo Polar Ártico e lá viveu sozinho por 5 anos. Por 5 anos, ele morou em uma casa simples de madeira, viveu com os recursos obtidos com as atividades de caça e pesca e sobreviveu a uma vida difícil na Sibéria com o clima próximo de 60 graus negativos. Ao mesmo tempo, foi esse tipo de ambiente e experiência que ele criou sua vontade de aço. A planta base atual deve incluir 2 andares. Para corresponder ao andar reparado aqui do abrigo do mar profundo, esse andar também deve ter 220 metros quadrados. Em um grande pedaço de papel, Sumo fez seus desenhos e começou a concebê-los desenhando. A comida e os suprimentos de tantos baús de tesouro não podem ser armazenados devido ao tamanho da área de armazenamento atual. Mesmo que ele cultivasse incansavelmente depois disso, ele também precisava de uma instalação de armazenamento a frio para manter os alimentos frescos após a colheita e minimizar a deterioração dos recursos alimentares. Construa uma instalação de armazenamento a frio em grande escala. No canto superior direito do papel, Sumo escreveu estas palavras. Ao mesmo tempo, ele desenhou um círculo com uma caneta e colocou uma marca de ênfase na frente. Com a função de criação instantânea do núcleo do esconderijo, a construção da instalação de armazenamento a frio não exigia uma equipe de construção, nem qualquer escavação por ele mesmo, o que era extremamente conveniente. Enquanto o pensamento estivesse em sua mente, ele poderia simplesmente colocar o núcleo do esconderijo e a instalação de armazenamento a frio seria construída. Preciso abrir um espaço subterrâneo para esta instalação de armazenamento a frio. A área inicial será fixada em 100 metros quadrados. Quando chegar a hora, será selado diretamente. Vou encontrar uma maneira de construir uma passagem diretamente para o abrigo principal e instalar uma porta. Os materiais utilizados no dia a dia serão armazenados na área de armazenamento ao ar livre. Após a queda de temperatura no frigorífico, a porta será fechada para manter a temperatura interna, que será utilizada para armazenar grandes quantidades de alimentos e objetos que devem ser mantidos longe de altas temperaturas. Com essas reflexões, uma breve estrutura começou a se formar no papel após algumas pinceladas. Em comparação com o espaço de armazenamento de alimentos no abrigo atual, era inevitável que a área do frigorífico tivesse que ser muito expandida se um abrigo de grande escala fosse construído no futuro. Nesse cenário, seria um pouco problemático colocá-lo no abrigo. Seria melhor abrir um abrigo subterrâneo separado e tentar conectá-lo. Além disso, uma garagem para isso. Um novo espaço subterrâneo deve ser aberto e conectado ao abrigo subterrâneo através da passagem também. Ao lado das palavras instalação de armazenamento a frio, Sumo escreveu a palavra garagem. Não havia computador, então naturalmente não havia software de desenho CAD. Para criar um projeto de design qualificado, após o incidente anterior com Shen Yichan, Sumo só conseguiu pacientemente descobrir uma solução sozinho. Além disso, o EATG e outros veículos futuros certamente não seriam limitados a apenas um, então uma grande garagem subterrânea seria necessária. No entanto, não houve pressa nesta fase. Ele poderia primeiro criar um espaço de 100 metros cúbicos para estacionar o EATG. Quando veículos maiores forem adicionados no futuro, novos planos poderão ser feitos. De repente, ter uma nova planta baixa e 2 módulos independentes do abrigo deu dor de cabeça a Sumo. Apesar dos problemas, Sumo continuou a desenhar por mais de uma hora,
Um primeiro rascunho simples emergindo lentamente no papel, compreendendo 2 módulos adicionais, com um design de 2 andares. Incluía a cozinha, as áreas de banheiro úmido e seco e um banheiro. Além disso, no espaço do segundo andar, Sumo particionou especialmente algum espaço para construir uma academia para treinamento também. Está em todo lugar. Não sei se o sistema reconhecerá meu projeto. Com um humor inquieto, Sumo concentrou-se mentalmente e olhou para o desenho. Sistema, sistema, este é o projeto do abrigo. Este é o design do abrigo. Depois de vários momentos de canto silencioso, parecia que o sistema estava incomodado com o canto e uma interface ilusória apareceu. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 135, atualização. Abrigo subterrâneo LV2, plano de design pobre do abrigo. Descrição: um projeto de design de abrigo inadequado projetado pelo arquiteto inexperiente Sumo. Contém grandes e pequenos erros de arquitetura, 42 violações de bom senso de engenharia, 7 grandes defeitos e 89 violações de arquitetura. São 27 defeitos menores. O planejamento é extremamente irracional. A maior parte da área está desperdiçada e o custo de construção é enorme. Não é recomendado proceder diretamente de acordo com este plano. Direção da primeira atualização. Refatore o projeto do abrigo. Reduza bastante os erros de senso comum. Retenha o conceito do projeto original e melhore muito a resistência a desastres do edifício. Pontos de sobrevivência necessários: 120, segunda direção de atualização. Corrigir os defeitos do projeto arquitetônico. Modificar os erros de senso comum no projeto do projeto. Reter os conceitos do projeto. Adicionar água e planejamento elétrico e transformação. Melhore muito a racionalidade do projeto de design. Pontos de sobrevivência necessários: 300, terceira direção de atualização. Procurar projetos com a maior semelhança com o projeto arquitetônico como referência do projeto. Anular o conceito do projeto. Realizar um planejamento razoável e melhorar ligeiramente o uso do espaço. Resistência a desastres e propriedades de conforto. Pontos de sobrevivência necessários: 280, comentário. Ao projetar este projeto, seu processo de pensamento excedeu em muito sua inteligência. Com certeza, minha maneira de pensar é boa. Olhando para as 3 opções dadas pelo sistema, Sumo levantou-se da bancada, regozijando-se enquanto ajustava seu torcicolo. Se ele tivesse encomendado o projeto do abrigo a outros, custaria menos pontos de sobrevivência. No entanto, quando ele pensou sobre os problemas que aconteceram anteriormente, Sumo imediatamente dissipou essa ideia perigosa. Afinal, era a casa em que ele morava. Gaste mais dinheiro e trabalhe menos. Era mais seguro e seguro. Não houve absolutamente nenhuma perda. Colocando o projeto sobre a mesa, Sumo não optou por atualizá-lo imediatamente. Depois de se mudar para a sala de cultivo para olhar o céu escurecendo lá fora, Sumo começou a se lavar e se preparou para dormir. Amanhã era o dia de sua colheita do árduo trabalho que havia feito hoje. Estabelecer o núcleo deste abrigo e realocar o segundo andar do abrigo do mar profundo. Ambos foram questões importantes. Sumo sentou-se em sua pequena cama e ligou a almofada de aquecimento. Antes que a cama esquentasse, Sumo, que estava exausto das atividades do dia, imediatamente adormeceu. Nas horas do dia de cada dia, Sumo desejava poder dobrar esse tempo e gastá-lo. Sua vida era a mesma de um jogo autônomo, com uma agenda cheia todos os dias e completando constantemente uma tarefa após a outra. Mesmo em seus sonhos, Sumo frequentemente tinha pesadelos de ser repentinamente atacado por alguém ou de um monstro vindo cercar seu abrigo. Neste momento, todos aqueles fardos desapareceram de repente. Sem sonhos, Sumo dormia extremamente bem e até produzia leves roncos. No meio da noite, Big Spark e Little Spark, que tinham muito medo do frio, subiram lentamente na cama macia e acolchoada, ambos deitados um de cada lado da cama. Exceto pelo som da respiração de Sumo, e a saliva ocasional de Ore babando e a boca se movendo enquanto ela sonhava com comida deliciosa,
O estábulo underground shelter estava extremamente quieto. Mesmo tendo um relógio biológico extremamente padrão, após acordar, Sumo não se levantou imediatamente, mas sim mudou sua postura e adormeceu novamente feliz. O tempo estava passando devagar. Sumo ficou na cama até cerca das 11 horas. Quando ele ouviu o movimento de Oreo correndo pela sala com fome, Sumo acordou lentamente de seu sono. O longo sono trouxe dormência ao cérebro e uma sensação de caos veio junto com a dor de cabeça. Ele procurou o copo de água de energia psíquica na mesa de cabeceira. Em transe, Sumo tomou um gole. De repente, a cabeça dele não doía mais. Seus pés não estavam mais dormentes. Ele se sentiu enérgico também. A água de energia psíquica mágica, assim como o mercurocromo, poderia ter efeito imediatamente após o consumo, aliviando rapidamente o estado negativo do corpo humano. Apoiando-se na beirada da cama, Sumo ajeitou os ombros. Ele então se levantou, vestiu uma roupa e foi até a sala. A luz do sol da sala de cultivo estava esquentando e, com o fluxo lento do vento, um calor gradativo se espalhava pelo abrigo. Sumo foi até o centro de comando e ligou a velha TV. Ele começou a verificar rotineiramente se há perigo fora do abrigo. Oh, está extremamente ensolarado hoje. O tempo está muito bom. É um bom momento para começar a construção. Girando o controle mecânico na mão, a imagem da velha TV começou a mudar, aumentando o ângulo de visão. A terra estava quieta e o vento parou. Se alguém pudesse olhar para o mundo em um estado de calma e deixar de lado a ansiedade causada pela nevasca iminente em 4 dias, quase parecia que o inverno estava para passar. A primavera estava chegando e tudo estava prestes a se recuperar. Sem contar hoje, faltam mais 4 dias para a chegada da nevasca. Eu me pergunto como os outros estão se preparando. Depois de desligar a TV, Sumo abriu o painel de colheita do sistema de ontem para verificar os pontos de sobrevivência durante a lavagem. Calendário do juízo final mês 1, dia 17. Você tomou um banho quente muito confortável e sente que sua sorte melhorou. Pontos de sobrevivência mais 15, você atualizou seu veículo e a artilharia e a adaptabilidade ambiental do veículo se tornou mais forte. Pontos de sobrevivência mais 15, você pegou o humano que tramava contra você e o interrogou para obter uma pequena quantidade de informações úteis. Pontos de sobrevivência mais 15, você suprimiu sua raiva e com sucesso fez seu inimigo se sentir ansioso. Pontos de sobrevivência mais 100, você queimou um acampamento de uma raça hostil e apreendeu uma pequena quantidade de suprimentos, o que frustrou bastante o moral da raça hostil. Pontos de sobrevivência mais 200, você experimentou uma batalha sangrenta em um acampamento inimigo. Pontos de sobrevivência mais a 30, você despertou o espírito de resistência entre sua mesma espécie e os ajudou a encontrar um caminho a seguir. Você está muito satisfeito e não sente vergonha do que fez. Pontos de sobrevivência mais 100, adição de um pequeno nó de recurso próximo ao seu abrigo. Pontos de sobrevivência mais 20, você obteve uma excelente técnica que aumenta muito sua força em combate corpo a corpo e faz você se sentir mais seguro. Pontos de sobrevivência mais 200, marco. A distância de condução em terreno baldio é de 500 km. Pontos de sobrevivência mais 100, marco. Eliminou mais de 10 de sua própria espécie. Pontos de sobrevivência mais 50, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 242 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 1087 pontos de sobrevivência restantes. 2304 ótimo. Finalmente consegui 1000 pontos de sobrevivência em um dia. O próximo objetivo. 5000 pontos. Com água suficiente, foi mais fácil para Sumo se lavar. Vendo a renda dos pontos de sobrevivência, o coração de Sumo se encheu de emoção. Há algum tempo, até 100 pontos por dia era uma soma enorme para ele e demorava 1 ou 2 dias para coletar essa quantia. Agora, seus pontos cresceram 1000 pontos em um dia. Essa velocidade de desenvolvimento não foi desagradável.
Depois da refeição, vou começar a melhorar o abrigo. Tudo está pronto, esperando apenas por um momento auspicioso. Sumo pegou o arroz, colocou na panela e cozinhou no vapor. Depois de terminar o almoço às pressas, ele se sentou no abrigo e esperou silenciosamente a chegada do meio-dia. Quando a hora estava quase chegando, o espaço de armazenamento escuro se abriu na frente de Sumo, e todos os núcleos do esconderijo caíram no chão como bolas. O prompt do jogo soou simultaneamente. Registro. Foi detectado que o jogador possui um núcleo de segurança completo e atende às condições de assimilação. Você deseja que ele seja assimilado? Desta vez, sem hesitar, Sumo selecionou o núcleo de Kento Maeda e confirmou silenciosamente em seu coração. O casco da tartaruga que pertencia a Kento Maeda quebrou e se transformou em uma substância à base de água que escorregou da palma da mão de Sumo e caiu no chão. Estrondo. Todo o abrigo parecia ser amassado por uma mão grande, tremendo em ondas. Quando o som formigante terminou, a base era maior do que antes, visível a olho nu. A área do abrigo subterrâneo mostrado no painel do jogo também aumentou de 140 para 150 metros cúbicos. Ao mesmo tempo, no chão da sala, todos os pertences de Maeda foram classificados em categorias, cuidadosamente organizados de acordo com seus locais de armazenamento originais no núcleo. Neste momento, havia 12 núcleos danificados que sobraram das batalhas de Kento Maeda e sua equipe. Sumo contou 7 deles, convocou o painel do jogo e usou todos os 7 núcleos de uma vez. De repente, uma reação química entre os núcleos e a área parecia ter começado no abrigo, e um tremor ainda mais assustador do que antes. Parado no chão da sala, Sumo notou que os objetos ao seu redor estavam se movendo gradualmente. O banco de pedra estava se afastando e a luz do sol na sala de cultivo também se afastava. Até o orelho que estava sentado a seus pés começou a se afastar conforme a área se expandia. Todos ficaram parados, mas a área estava se expandindo. Com o pensamento, o painel de atributos do abrigo subterrâneo abriu automaticamente. A nova área de 220 metros cúbicos apareceu de repente nele. Abrigo subterrâneo, principal, nível, LV2, descrição. Um abrigo feito de pedras grossas e pesadas. Possui 2 atributos transcendentes de baixo nível, que podem resistir a impactos externos extremamente fortes e pequenos desastres. Estar neste abrigo fará com que você se sinta mais seguro. Espaço, 220 m2, primeiro andar, 4,2 metros de altura, conclusão, 100%, instalações, poço de água de energia psíquica, meio de cultura vegetal em grande escala, ventilação e iluminação, defesa de corredor de 3 seções, habilidade transcendente, a água do clã da sereia, o vento do clã do leão, permissões atualmente disponíveis, reconstrui o layout do abrigo e gere automaticamente paredes divisórias. Número de usos, uma vez. Ajuste com cuidado, conexão, distância máxima de conexão do abrigo LV2, 200 metros. Após a conexão através do painel do jogo, a cabine anexada compartilhará automaticamente os atributos do abrigo principal, Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 136. Condições do nível 3, construindo o terceiro andar. Comparado com o céu azul do abrigo do mar profundo, o verde fraco da interface do abrigo principal sempre foi tão gratificante. Além disso, simbolizava a natureza, a vida e a esperança também. Vendo os novos recursos expandidos depois que o nível do abrigo foi atualizado para LV2, Suma sentiu com satisfação. Ao mesmo tempo, ele tocou no pequeno ponto de interrogação que apareceu atrás do banner de nível, selecionando em sua mente. Este ponto de interrogação não apareceu durante a última atualização, mas apenas durante esta atualização. Visualização da atualização do refúgio subterrâneo LV3, condição 1. O abrigo principal já deve ter sobrevivido a pelo menos 3 desastres e, quando o desastre terminar, a durabilidade do abrigo não pode ser inferior a 50%. Entrando automaticamente na posição de top 10 do mundo mais 1, condição 2.
A área total do abrigo principal deve ser superior a 200 metros quadrados e deve ter um sistema completo de apoio à habitação, quarto, cozinha, casa de banho. Condição 3. Para abrigos subterrâneos, os edifícios acima do solo devem atingir o nível 2 e os edifícios subterrâneos também devem atingir o nível 2. Condição 4. Para abrigos acima do solo, os edifícios subterrâneos devem atingir o nível 2 e os edifícios acima do solo também devem atingir o nível 2. Condição 5. Pague 1000 pontos de desastre para atualizar. Nova visualização de recursos. Santuário, dentro de um raio de 3 km do abrigo principal, quando uma pessoa que possui um núcleo entra no território, sob a condição de que o nível do núcleo dessa pessoa não seja superior ao nível do abrigo principal, ela será considerada como uma. O nível de desastre não será aumentado. Cota de pessoas, 5, nova visualização do recurso, submerge. O abrigo submerge 5 metros mais fundo no subsolo. Número de usos, 1,e. São necessárias muitas condições para chegar ao nível 3, especialmente a condição 3. Essa não é uma restrição especificamente voltada para abrigos subterrâneos puros. O novo recurso em relação ao santuário que seria fornecido ao atingir o nível 3 não era muito prático para Sumo. Por outro lado, para submergir 5 metros mais fundo, esse novo recurso despertou muito interesse de Sumo. Além dos atuais 5 metros, o abrigo seria capaz de submergir um total de 10 metros. Com a ajuda das grossas paredes de pedra, mesmo que uma bomba atômica caísse, desde que não fosse bem no centro, Sumo não precisaria se preocupar com o abrigo quando estivesse no subsolo, onde apenas ondas de choque seriam sentidas. É obrigatório atualizar para o nível 3, mas deve ser planejado com cuidado. São necessários 1000 pontos de desastre. Esse requisito por si só é extremamente complicado. Ponderando sobre as condições estabelecidas, Sumo tentou entender o significado dessas funções. Primeiro foi a nova função do abrigo que permitiu que a base acomodasse 5 jogadores fortes do mesmo escalão. Ao mesmo tempo, essa função também deixava claro que alguém poderia ser adicionado ao abrigo sem a necessidade de deixar marcas, evitando o constrangimento entre grupos de indivíduos mais fortes. Quanto aos edifícios acima do solo e subterrâneos atingindo o segundo nível, declarados nas condições 3 e 4, isso mostrou que o painel do jogo queria influenciar a direção do desenvolvimento dos abrigos de todos. A capacidade do segundo nível é conectar, o que garante que o acima do solo e o subterrâneo possam se desenvolver simultaneamente, abrindo caminho para alcançar as condições 3 e 4 para atingir o nível 3. Uma das habilidades do terceiro nível é fornecer santuário. Essas condições foram feitas para ampliar o número de pessoas no abrigo. Se essa tendência continuar, o quarto nível encorajaria a união de todos como um só. Não. Embora Magou tenha elevado seu abrigo para o nível 5, ele escolheu ficar sozinho do começo ao fim. Então, como está o nível 5 do abrigo dele? Olhando para as condições 3 e 4, Sumo de repente pensou na rota de atualização de Magou. O abrigo de Magou pode ser visto através da interface de atributo como um abrigo subterrâneo, mas seu abrigo de águas profundas não tem nenhum edifício acima do solo, mesmo o segundo andar para entrar e sair também estava dentro da colina, que era considerado um edifício subterrâneo também. Como Magou conseguiu atingir o quinto nível, isso provou que ele havia completado o terceiro nível e, aliás, também passou no quarto nível subsequente. Sumo tentou verificar o painel de atributos, mas, infelizmente, os níveis do abrigo anexo estavam bloqueados e Sumo não pôde ver as seguintes condições de atualização. Ele tocou na interface e encontrou a descrição do Deepsea Shelter. Olhando para o texto exibido, Sumo começou a analisar cuidadosamente como Magou evitou os requisitos estritos do sistema e alcançou as condições de atualização. O abrigo de Magou estava dentro de uma colina, enquanto o meu também está dentro de uma colina. O primeiro andar do meu abrigo fica a 5 metros de profundidade, o abrigo dele. Magou manipulou um bug. Com um lampejo de inspiração,
Um detalhe surgiu na mente de Sumo. A julgar pela descrição do Deep Sea Shelter, o Deep Sea Shelter deve ter sido construído de baixo para cima. Isso também pode ser visto no layout do primeiro e segundo andares. Todos os objetos de valor foram colocados no andar superior por Magoo, e o andar inferior foi transformado em garagem. Estritamente falando, embora o Deep Sea Shelter fosse um abrigo subterrâneo, na opinião de Sumo, não era muito diferente de um abrigo acima do solo. Especialmente ao entrar no segundo andar, seria necessário subir a colina para entrar. Isso levou ao fato de que, no julgamento do painel do jogo, o andar superior foi considerado um edifício acima do solo e o andar inferior foi considerado um edifício subterrâneo. Usando a função de conexão do LV2, Magoo conectou facilmente os andares superior e inferior e assumiu o controle de ambos os andares simultaneamente. Inteligente. Magoo é muito inteligente. Com certeza, quando alguém sobreviveu até o último 1%, tinha que ter algo na manga. Dando um tapa na testa depois de entender o bug da atualização, a mente de Sumo ganhou vida. Se ele estivesse sem a orientação de Magoo e quisesse alcançar um edifício de nível LV2 acima do solo, Sumo ainda estaria pensando em construir um no solo. No entanto, uma estrada mais brilhante apareceu. Como Magoo fez isso e o sistema o reconheceu, isso significava que não havia a necessidade de construir o prédio acima do solo. Ele só precisava garantir que seus edifícios estivessem, até certo ponto, acima do solo. 3 andares. Eu sei como construir camadas adicionais de forma mais eficiente agora. Magoo não construiu os andares de cima para baixo, mas de baixo para cima. O abrigo atual tinha apenas um andar e estava submerso a 5 metros de profundidade, o que deixava espaço suficiente acima dele. Desde que uma camada pudesse ser construída em cima do abrigo, as duas seriam sobrepostas e, através da função de conexão, essa camada se tornaria a segunda camada. Então, quando chegasse a hora, o abrigo poderia ser atualizado e submerso novamente para construir outro andar acima dele, e o que estava acima se tornaria o terceiro andar. Acabou sendo construído de acordo com o princípio de empilhar tijolos. Ele só precisa ser empilhado um por um. Se houver profundidade suficiente e núcleos suficientes para submergir ainda mais fundo no solo, mesmo dezenas de andares no subsolo não seriam um problema, muito menos 3 ou 5 andares. Parece que eu estava equivocado em minha maneira de pensar antes. Sempre pensei em como continuar cavando um buraco de 5 metros de profundidade no subsolo. Parece que ainda não entendo a jogabilidade. Embora suas palavras soassem com raiva, o rosto de Sumo estava cheio de alegria enquanto ele tentava descobrir como jogar o jogo. De acordo com o atual alcance de submersão do abrigo, contanto que ele pudesse subir para o nível 3 e submergir novamente, o abrigo poderia se tornar instantaneamente um prédio de 4 andares após adicionar o número de andares de Magoo. Além dos prédios acima do solo, pode até ser contado como um prédio de 5 andares. Seriam necessários núcleos de Safeos em cada andar para expandi-los para 220 metros cúbicos, ou seja, 5 andares de 220 metros cúbicos que, somados, totalizariam milhares de metros cúbicos de espaço disponível, não incluindo a instalação adicional de armazenamento ao frio e outros edifícios. Contanto que haja comida suficiente, dado um espaço tão grande, não seria um problema sustentar uma equipe de 100 pessoas em um instante. Claro, algum espaço de buffet deve ser reservado acima, por exemplo. Uma garagem pode ser construída no primeiro andar. Embora a colina atual não seja grande o suficiente, posso expandi-la. Contanto que eu consiga solo suficiente e adicione isso, ele pode ser transformado em uma colina de abrigo antiaéreo, reforçado com barras de ferro e concreto adicionado à estrutura. Seria camuflado e prático. O enorme e louco plano de atualização saiu da mente de Sumo, e a inspiração que o acompanhava também se espalhou generosamente. Embora não fosse um arquiteto iniciante, nem tivesse feito estudos profissionais, por meia hora,
Sumo esboçou um protótipo simples com caneta e papel sobre a mesa com base em suas ideias caprichosas. O primeiro objetivo era criar uma estrutura independente no solo acima do abrigo subterrâneo, usando um núcleo completo de segurança e o princípio de empilhar tijolos para empilhar uma camada acima do abrigo subterrâneo. Naquela época, a camada recém-aparecida poderia ser conectada diretamente ao topo, tornando-se a segunda camada. Então o abrigo teria 2 andares. A distância entre o primeiro andar e o solo seria de exatamente 0,8 metros de profundidade. Depois disso, a reparação do segundo andar do Deep Sea Shelter para se tornar a garagem do Underground Shelter. Com 4,8 metros de altura, menos 0,8 metros após submergir, seria igual a exatamente 4 metros. Escondido dentro de uma colina de 10 metros de altura, poderia garantir segurança e também fácil acesso. Além disso, tal altura permitiu que pudesse ser incluída como parte do abrigo subterrâneo, usando a função de conexão para garantir um projeto de defesa integrado. A garagem pode se tornar um edifício acima do solo que satisfaça o requisito de atualização LV3. Desde que eu passe por desastres suficientes e tenha pontos de desastre suficientes, posso atualizar imediatamente a base para o nível 3 e apontar para o nível 4. Acontece que o maior benefício do abrigo de Magua não foram as bênçãos ou reparações transcendentes, mas seu diário e essas informações avançadas. Com isso, posso descobrir o caminho a seguir e encontrar as melhores soluções. Sumo deu um longo suspiro de alívio e olhou para seus projetos para o abrigo. Embora os designs fossem um pouco desordenados, eles foram rotulados de maneira organizada. Sumo estava ansioso e queria atualizá-lo imediatamente. Sem pressa, devo arrumar minhas coisas e sair agora. Primeiro, construa um andar de 220 metros quadrados acima do abrigo subterrâneo e, em seguida, coloque todas as coisas boas no abrigo do mar profundo no segundo andar, antes de sacrificá-lo. Chamando Oreu, que ainda estava descansando, Sumo parou na porta e começou a colocar seu equipamento. Ser capaz de cultivar descontroladamente e ter recursos suficientes para transformar a base sem a interrupção dos inimigos. A alegria era mais de 10 vezes, ou talvez até 100 vezes maior do que o jogar aqueles jogos sandbox na Terra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.